Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Tiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? O título do nosso vídeo hoje é Fim Lamentável. E o texto bíblico é Provérbios, capítulo 5, versículos 12 e 13, que dizem assim: Como aborreci o ensino, e desprezou meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Você já se arrependeu na vida? Eu sei que sim. Todos nós nos arrependemos de vez em quando. É sábio você se arrepender. Afinal, você acerta e erra nas escolhas. O eu do sábio é seguido de arrependimento. Se uma pessoa diz que não se arrepende de nada e que tudo o que ela já fez até então ela faria exatamente igual novamente, ela não aprendeu nada. Nem Deus, nem os homens esperam de nós infalibilidade. Nós tropeçamos, sabemos disso. Porém, precisamos depois nos levantar. Se um filhotinho de pássaro cai ao tentar voar, ele não desiste do voo e vive como um rato, apenas andando pelo chão. Ele tenta novos voos, até que consegue. O texto de hoje fala sobre arrependimento, mas é de um arrependimento muito pesado. Dizem que quando você chega a uma idade avançada, se arrepende mais do que não fez do que das coisas que fez. A palavra de Deus está nos alertando sobre um arrependimento de algo não feito, mas que deveria ter sido feito. Provérbios 5, assim como os capítulos anteriores, começa com a exortação de um pai, dizendo a seu filho para ouvir suas palavras. E o tema central desse capítulo é a lascívia. Ouça o que lhe digo, e você ficará longe da mulher adúltera, adverte o texto. As palavras da mulher adúltera são suaves, agradáveis, mas o fim para onde elas levam é duro, amargo. Não se deixe enganar, escute o ensino, aceite a disciplina. Aproveita com a mulher da sua juventude e se satisfaça com ela. De maneira muito resumida, essa é a mensagem do capítulo. Na parte central dele, lemos o seguinte: Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês ao trem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando te consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Note a dor desse arrependimento. Salomão está exemplificando a agonia de alguém que no fim da vida percebeu como foi duro de coração e poderia ter vivido uma vida diferente. Provavelmente Salomão vivenciou casos de profundo pesar de pessoas que não ouviram conselhos e se frustraram amargamente. Infelizmente, ou felizmente, as pessoas que falham também são exemplos a serem observados, não seguidos,
mas evitados. Vamos observar a fala de uma pessoa terrivelmente arrependida. O texto diz: como aborreci o ensino. Sabe aquela pessoa cabeça dura? Deus me livre de ser assim. Eu senti que eu precisava fazer essa oração nesse momento. Então, essa é a fala de alguém que ouviu das pessoas: não faça isso, não vá por esse caminho, isso não vai dar certo, já tentei e não deu. Não se engane, isso não é bom para você. E mesmo ouvindo tudo isso, ela seguiu em frente. Depois de muitos anos, depois de muito quebrar a cara, depois de não ter mais como voltar na vida e revivê-la com outras escolhas, essa pessoa chegará no fim do poço e pensará: como aborreci o ensino, como ignorei o que me falaram, como fui tolo em achar que daria certo. Imaginem as palavras dos versículos de hoje como declaradas com muita alta frustração. Eu não sou ator, eu não consigo interpretar tão bem o que é pesado esse texto. Porque esse texto está falando de uma pessoa que chegou no fim da sua vida e viu que jogou tudo fora. O texto diz: e desprezou o meu coração a disciplina. Mais para frente, no capítulo 17, Salomão também diz: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Deus corrige. Os pais corrigem. Os melhores amigos, aqueles que são realmente como irmãos, corrigem. Os bons casais se corrigem. O amor corrige. Se alguém está corrigindo você e essa pessoa ama você, ouça. Não queira ter o arrependimento de um coração que desprezou a disciplina. Não tem dinheiro no mundo que pague o prejuízo da insensatez. Não há prazer na carne que compense a tolice. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça, diz o escritor de Hebreus no capítulo 12, versículo 11. Ser corrigido pode ser difícil. Admitir o engano pode ser mais pesado ainda. Mas conviver com as escolhas erradas pode ser esmagador. Olhar no espelho e sentir vergonha deve ser algo insuportável. O texto continua dizendo: e não escutei a voz dos que me ensinavam. O sábio sempre aprende. Não se trata de saber mais, mas em saber que sempre dá para saber mais do que já se sabe. Você precisa ter um coração aberto a aprender, a mente aberta para o ensino. Você pode conhecer a Bíblia inteira e tê-la memorizado em sua mente. Ainda assim, você sempre poderá aprender com ela. Você pode ser um PhD em sua área de atuação. Ainda assim, você pode aprender mais sobre ela.
Você pode ter 99 anos de idade. Ainda assim, você pode aprender sobre a vida e sobre você mesmo. Quem para de aprender, para de crescer, para de avançar. E não escutar a voz dos que lhe ensinam acarreta em autocondenação. Você constatará que tentaram lhe avisar, mas, inconsequentemente, você não quis ouvir. Eu imagino que as advertências não aceitas sejam como um som ecoando dentro de uma caverna, que volta e lhe diz: você é culpado, culpado, culpado. O texto continua: nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Como disse anteriormente, não são quaisquer pessoas que lhe advertem. Quando uma advertência não ouvida ecoa dentro de nós, ela não veio de um intrometido, de um fuxiqueiro ou de um qualquer que gosta de discordar. Ela veio de alguém que sabia o que estava dizendo. Veio de uma pessoa que se importava. Veio de um mestre. Nós podemos ouvir uma desaprovação de qualquer pessoa, mas uma desaprovação vinda do nosso cônjuge tem um peso muito maior. Talvez muita gente possa falar sobre tecnologia, mas poucos falariam melhor do que um Bill Gates ou um Steve Jobs. Não receber um convite para participar de uma cerimônia de casamento pode ser irrelevante. Claro, isso se não for seu melhor amigo casando. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque há relevância na origem. Não ouvir a um mestre não é a mesma coisa de não ouvir um colega. Não ouvir a orientação de quem lhe acompanha é desprezar a mentoria, é desprezar o valor da mentoria, é ignorar a sabedoria da experiência, é jogar fora um presente precioso. Lembre-se, a sabedoria vale mais do que a prata. A recompensa dela é melhor do que a do ouro. Se você considera loucura colocar joia em focinho de porco, imagine não inclinar os ouvidos para o mestre. É insanidade. É querer destruir-se. Pense comigo. Você tem um coração aberto para receber o ensino? Você se considera uma pessoa moldável, flexível, que se inclina para ouvir uma orientação? Confie em mim. A linha entre a convicção e a teimosia é muito tênue. Será que você é uma pessoa que tem convicções fortes? Ou uma pessoa simplesmente de cabeça dura? Como você reage à contradição? Se alguém discorda de você, você rapidamente se fecha? Ou talvez contra-argumente? Se você respondeu sim para alguma dessas duas opções, talvez você seja teimoso. Mas se você ouve e se inclina para considerar, e eu não estou dizendo aqui que os outros sempre estão certos e você sempre errado. Estou considerando situações onde você tem discordância de opiniões com outras pessoas. Se você não se fecha abruptamente, mas ouve para considerar e então formar uma opinião, isso é uma atitude sábia. Como eu falei no vídeo anterior,
Nós não nascemos sabendo tudo. Será que você é teimoso? Não falo isso para confrontar ninguém. Eu mesmo me questiono com isso. E eu quero finalizar com uma recomendação. Leia a sabedoria compartilhada por Salomão, mas não siga o exemplo de seu filho. Nós sabemos que Salomão escreveu muitos provérbios. E eu estou considerando que todos esses textos que estamos lendo até então foram escritos por Salomão. E ele usa muito a expressão filho. Talvez isso possa ter sido direcionado a filhos dele. Ou não. Eu não sei. Para ser sincero, eu não sei. Mas o que sei é que Roboão foi filho de Salomão. Ele reinou em seu lugar após a morte de Salomão. E quando o povo chegou até Roboão pedindo alívio, Roboão buscou 2 conselhos. Ele buscou conselho entre os anciãos, homens que estiveram com seu pai, e ele também se aconselhou com os jovens que haviam crescido com ele. E desculpa a franqueza nas minhas palavras, mas o tongo do Roboão escolheu ouvir seus coleguinhas. E esse erro causou a separação das tribos. Considere esse fato. Não queira chegar no fim da sua história arrependido, considerando tudo um desperdício, como que correndo atrás do vento. Sobre Roboão, a Bíblia fala que o Senhor se desagradou do seu reinado. Diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se a sua vida fosse relatada na Bíblia, ao fim dela, qual seria o diagnóstico dado pelo Senhor? Será que ele diria sobre você que você fez o que era agradável aos olhos dele? Ou que fez o que era mal aos olhos dele? Não queira exclamar as palavras do versículo de hoje. Elas são muito pesadas. Vamos orar. Senhor Deus, me ensina a ouvir. Eu não quero chegar no fim da minha vida, Pai, quando a minha força já estiver indo embora, o meu vigor já ter secado, e eu dizer como aborreci o ensino. Não, Pai, eu não quero. Eu não quero olhar para trás e me arrepender das escolhas que eu fiz. É claro que eu não vou olhar e ver um caminho totalmente perfeito. Afinal, eu falho todo dia. E muitas vezes, durante o nosso caminhar na vida, nós cometemos erros até graves. Mas nos arrependemos e mudamos. Deus, que eu não chegue ao fim da minha vida e diga as palavras do versículo de hoje. Que eu aborreci o ensino. Que eu desprezei a disciplina. Que eu não inclinei os ouvidos para os meus mestres. Deus, tem misericórdia de mim. Que eu não seja uma pessoa cabeça dura, uma pessoa teimosa, mas que eu seja alguém, Pai, que ouve a instrução,
e segue a sabedoria. Tem misericórdia de nós, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Busque sabedoria para viver, a sabedoria que vem do alto. Que Deus lhe abençoe.